Boa noite aí, pessoal. Estamos aqui, né, mais uma vez aí para dar continuidade nos nossos temas abordados sobre a disciplina de ergonomia. É, no curso, né, no curso superior e no tecnólogo em construção de edifícios. Nós vamos dando continuidade aí agora com o tema de ergonomia sobre biomecânica. Eu sou o professor especialista engenheiro Felipe Rocha e é um prazer estar aqui com vocês, certo, pessoal? De início aí, né, a gente lembra aquela questão aí, o que é ergonomia? Vamos dar uma revisada bem rápida aí. E se a gente entender essas questões de ergonomia, observamos que ergonomia está ligada a conforto, comodidade e produtividade. Então, falando bem rápido, conforto. Quando a gente fala de conforto, a gente fala das condições de trabalho, né? Do ambiente de trabalho. Aquela questão de organização, uma bancada bem organizada, um escritório bem organizado, uma oficina bem organizada. Né? E para isso também tem a questão da comodidade. Quando a gente fala da comodidade, a gente está falando do quê? Das questões de materiais e ferramentas, né, de equipamentos que constituem aquele ambiente para que você possa exercer a sua função ali, né, a sua rotina de trabalho. E quando eu somo esses dois, junto com isso, né, anexado a isso, a gente ganha algo que é produtividade. Um colaborador que desempenha sua função em um ambiente seguro, com ferramentas corretas, com treinamento, capacitação, seguindo as normas de critério ali, ele também ganha produtividade. Então, somando esses três fatores, conforto, comodidade e produtividade, a gente chega aí na questão da ergonomia. Então, falando de ergonomia, a gente vai falar de biomecânica e o que se engloba, no que se caracteriza e essa palavra, né, professor? Biomecânica. Simples, pessoal. A gente está ligando a isso a questão da percepção do corpo no trabalho, né? Como que o nosso corpo reage aos esforços, às condições, às pressões, variações de tempo, exposições ao tempo, climáticas ou até mesmo a uma rotina de trabalho. E dentro dessa questão, a biomecânica, né, que a gente cita aí como biomecânica ocupacional, ela se caracteriza, né, de forma mais profunda em que na questão do estudo, né, dessas posturas e tarefas do homem dentro do ambiente de trabalho, né, pessoal? E a gente entende ali que o nosso organismo ali, né, cada membro do nosso corpo é uma ferramenta, uma peça de extrema importância, né, uma peça fundamental. Só que para isso, essas peças, para renderem o seu melhor, elas precisam estar bem cuidadas, né, passando por manutenções periódicas e terem os equipamentos corretos para que elas possam desempenhar sua função em melhor estado. Dentro dessas condições aí, né, da biomecânica, quando a gente fala das questões de percepção do corpo, a gente entende que essas percepções do corpo ligadas ao trabalho, a gente fala da estrutura óssea, né, das questões da musculatura, das questões psicológicas e dos nervos, né, pessoal? Daquela questão ali da sensibilidade do corpo ao ambiente de trabalho. Então, o estudo aí está ligado aos sistemas, né, ósseos, questão de tendões, musculaturas, ligamentos e também a parte psicológica, viu, pessoal? O sistema nervoso aí por si só. Então, essas questões aí, né, permite, né, o que permite? Permite que o nosso corpo desempenhe movimentos, que ele consiga executar ações, que ele possa ter precisão, força, exercer pressão ou até mesmo a questão do raciocínio lógico para resolver um problema dentro do ambiente de trabalho, né? Então isso tudo está ligado a essa questão da percepção do corpo no trabalho. E diante disso, né, a gente começa a reconhecer, né, que se existe isso, então existe a questão dos riscos biomecânicos, né, e esses riscos são potencializados, né, com três características aí, pessoal, que são a intensidade da tarefa, a frequência e a duração. Então, isso tudo, né, quando eu falo intensidade, frequência e duração, a gente lembra, né, da questão do esforço estático, né, quando o corpo ali do ser humano se submete a carregar um peso, né, executar a força. A gente tem ali a questão ali da aplicação da força, né, quando a gente
empurra, por exemplo, um objeto, um carrinho ali, uma prancha com uns pallets, por exemplo, né? E também a compressão mecânica, né? Que tá ali. Felipe, mas eu tô vendo ali que você colocou um cara agachado fazendo uma pintura. Na verdade, não é nem uma pintura, né? É uma parte de impermeabilização, vedação de um gramado sintético ali, se eu não me engano. Aí você fala assim, pô, mas o que isso tem a ver com compressão? O campo vai receber a compressão, Felipe? Não. Na postura a qual o trabalhador está ali agachado, a coluna dele, as suas vértebras ali estão passando por um trabalho de quê? De compressão, né? Principalmente na região lombar ali, pessoal. Então, quando a gente continua falando dessa questão aí, né, o que que a gente entende? Dentro dessas questões, o movimento repetitivo, né, que gera um desgaste ósseo, muscular, ou até mesmo a aparição de algumas doenças de trabalho aí, né, ocupacionais aí. E diante disso a gente tem problemas como, por exemplo, né, na frequência de uma atividade, um exemplo, a vibração, né, pessoal? Imagina o cara ali o dia inteiro no canteiro de obras fazendo uso de um martelete, digamos ali que ele esteja num chão ali onde tenha muitas rochas, né, pedras de tamanho avantajado, e nisso ele precisa fazer esse rompimento ali dessas partes, né? E para isso ele faz uso do martelete. Imagine ele fazendo esse trabalho ininterrupto, né, sem descanso, pegar ali das 8 da manhã até as 11h30 ali, sem ter folga. Imagina como que esse cara não fica na hora que ele para almoçar, né? Os seus ouvidos, a sua questão dos punhos ali, a musculatura do braço, antebraço e até mesmo a região dos ombros. Com o esforço, né, que a coluna cervical dele não deve ter recebido nessa questão, e até mesmo a musculatura das pernas. E outro exemplo que a gente pode dar também ali, né, imagina ali o cara trabalhando ali na oficina mecânica, a qual ele fica na posição que ele tem que ficar olhando para cima durante horas e horas também, sem intervalos, né, que é onde a gente resume posturas forçadas, né, pode estar olhando para cima, a pessoa pode estar agachada por ele estar num espaço confinado, ou até mesmo, né, por ele estar fazendo um trabalho em altura, a qual ele faz uso ali de um balancinho, por exemplo, né, de uma cadeira elevatória ali, a qual ele vai estar pendurado. Então isso aí são alguns exemplos das questões dos riscos, né? E dentro desse trabalho aí, pessoal, um dos fatores que se observa bastante é a questão da coluna vertebral ali, né? E a gente demonstra ali, por sua vez, algumas regiões de impacto, né? Que é a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região do sacro e por fim o cóccix ali, né? Então a gente vê ali um diagrama ali de quais vértebras são afetadas durante X esforço que está afetando aquela região. Então ali a gente tem um exemplo, né, como que funciona ali os ligamentos, né, as nossas amortecedores que existem ali entre os espaços da nossa coluna vertebral. Olha que interessante que está ali, né, pessoal? Diante disso, essas cargas de trabalho que o nosso corpo recebe diariamente, de acordo com a função que você executa, é claro que uma ou outra vai interferir mais, vai agir mais sobre o seu organismo. Mas diante disso, a gente tem ali a física, a cognitiva e a psíquica mental, né? Na física, a gente tem ali, né, por exemplo, nos riscos físicos, químicos, biológicos, né, fisiológicos, mecânicos, a gente tem o quê? Nos físicos, a gente tem ruído, vibração, umidade, radiação, calor e frio. Nos químicos a gente tem poeiras, gases e vapores. Nos biológicos, os micro-organismos, né? Nos fisiológicos a gente tem as posições incômodas, né? Que, por exemplo, você ficar agachado demais ou até mesmo tendo que ficar olhando para cima durante um tempo bem grande, então isso incomoda bastante. Também temos ali a repetição de movimentos, né? Que o cara ali, por exemplo, o cara naquele vídeo, né, que a gente volta bem atrás aqui, aonde Chaplin, né, torce aqui as engrenagens, os parafusos ali, né, numa máquina, e mostra ali que aquilo pode ser a consequência ali de um esforço repetitivo. E diante disso, né, pessoal, a gente também tem ali a questão da rotação de movimentos, né? Por exemplo, o próprio organismo ali se torna excessivo ali, né? E entre isso também a gente tem, na física, a gente tem as mecânicas.
que são considerados como os espaços físicos onde esse trabalhador está executando a sua atividade diária ali. Na questão cognitiva, a gente tem a detecção, a análise, a identificação e interpretação de informações, né, que é uma questão mais ali do lado do raciocínio. A gente tem questões de memorização de informações e regras. A gente utiliza ali da nossa inteligência, né, do nosso raciocínio para resolver problemas. E até mesmo, né, para elaboração de documentos, plantas, projetos e afins, né? O que eu falo muito, né? Fazer um projeto, por exemplo, né, na engenharia civil, ou na arquitetura, ou engenharia mecânica, isso consome bastante tempo da gente e exerce um certo desgaste, né, pessoal, sobre a nossa questão ali mental. E na psíquica mental, pessoal, a gente tem aquelas questões que onde está ligado o ritmo de trabalho acelerado, aquele ambiente ali cheio de pressão, né? Atividades perigosas que infligem ali aquele medo. O cara tá trabalhando e ele sabe que ele está correndo ali risco de vida, né? Que é uma atividade perigosa. Lugares que ele tem que ter atenção constante, mesmo que ele não esteja correndo risco de vida, mas ele é o cara responsável pela vida do próximo, né? Vamos dar exemplo aí, um controlador de voo, né? O cara que fica ali só na torre de um aeroporto ali decidindo, né? Fazendo o tráfego aéreo. Então, é uma atenção muito grande pela qual ele se passa e a qual ele deve dedicar uma atenção bem rígida para essas questões. E nisso ali a gente emplaca o uso limitado da capacidade mental, né? A desqualificação profissional, ou seja, o estresse, né? Aí hoje a gente tem aí bastante conhecido aí, né? A síndrome de burnout, né? Onde é o desgaste mental na área de trabalho, né? A pessoa dá fadiga mental, né? Esgotamento mental. Diante dessas consequências e dessas ações aí, a gente entende a questão do trabalho nas estações de trabalho. Na frente de serviço, qual que é o trabalho que eu tenho? Então a gente tem essa questão da tarefa X atividade, né? Então, assim, poxa, como que eu posso ter uma tarefa no meu ambiente de trabalho e executar ela de uma forma melhor, né? A gente tem que lembrar ferramentas, acompanhamentos psicológicos, alongamentos, né? A gente tem ginástica laboral, que é uma ótima ferramenta para o início de uma jornada e nas pausas de uma jornada, né? Para estar dando ali aquela descontraída muscular ali, aquele relaxamento. Empresas que implantam locais de descanso, né? Onde a pessoa pode ali ficar deitado um pouco, não é dormir, mas é onde ela deita ali numa sala, num ambiente confortável, que ela tira ali uma pausa durante o seu almoço, ou até mesmo no período da tarde, ela tem ali 20, 30 minutos ali para ela fazer uma meditação ali. E hoje as empresas vêm se adaptando a essa questão, né? Ou seja, entendendo aquela característica na ergonomia e na segurança do trabalho dentro de alguns ambientes, que não é o colaborador que tem que se adaptar ao ambiente de trabalho, mas é o ambiente de trabalho que tem que ser adaptado às várias características humanas, né? Aos diferentes tipos, né, de organismos ali que a gente cita, né? Esses organismos são seres humanos, onde ele está ali para trabalhar, e tem pessoas ali que trabalham melhor sob pressão, outras já rendem mais quando são deixadas ali num cantinho separado, pessoas que não têm grandes problemas em trabalhar a céu aberto, outras que já tem que ter uma atenção, ela não pode ir para uma atividade de céu aberto por causa de alguma deficiência no seu organismo, né, na sua questão aí de resistência. Então tudo isso tem que ser adaptado. Então a gente tem que somar dentro da ergonomia essas questões de biomecânica, tem que ter uma atenção redobrada sobre essas questões de sobrecargas de trabalho, e é onde a gente começa a entender ali como que isso vai funcionando. E nesse diagrama aí, né, pessoal, a gente vê uma balança e a gente entende como isso funciona na sobrecarga ali, que uma sobrecarga de um às vezes alivia o outro, mas mesmo assim não é algo benéfico. E a gente entende que as exigências do trabalho, elas têm que estar alinhadas com as capacidades biológicas,
psicológicas e físicas que faltou ali, né, no gráfico ali, né, faltou a palavra físicas do trabalhador. Então tem que ser um conjunto elaborado, ou seja, eu estou no canteiro de obras, professor, eu comecei a trabalhar e eu sou encarregado ali numa parte ali a qual fiscaliza e eu sou responsável por os colaboradores. Então eu tenho que fazer um planejamento diário, que está dentro de um planejamento semanal, que está dentro de um planejamento quinzenal, mensal, anual. Por quê? Porque ali eu consigo identificar, né, alterações que eu posso estar mudando dia a dia ali, quebrando essa rotina para que eu não desgaste o meu colaborador, que eu não destrua o meu ambiente de trabalho e que eu consiga manter esse equilíbrio, onde eu consiga executar o trabalho, respeitando os limites do meu colaborador e respeitando o espaço físico onde ele se encontra. Então aqui, pessoal, hoje a aula ela vai parar diante dessa situação para que na próxima aula a gente possa continuar daqui. E qual que é o entendimento sobre essas partes, nessas situações biomecânicas rotineiras? Eu peço desculpas porque eu peguei um escritório e parece que a gente fica só naquela do escritório, o pessoal ali que está trabalhando bonitinho na sala, ar-condicionado, sentadinho. E a gente esquece muito de mostrar, por exemplo, a galera que está na indústria ou até mesmo nos serviços autônomos, né, como o pedreiro, o servente, o pintor, um eletricista, encanador. A gente não está fugindo dessa realidade. E aí o fato vamos propor isso nas próximas aulas, né? Mas aqui diante a gente tem algumas opções. Por exemplo, a gente tem a opção 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E qual que é o questionamento? O que você, sobre biomecânica, começa a perceber se está errado ou correto, ou tem que ter atenção aqui dentro desse quadro com essas 6 opções de trabalho? Bom, pessoal, eu agradeço pela sua companhia, a sua paciência e o seu entendimento com as nossas aulas. Eu prometo estar melhorando o nosso conteúdo. Lembre-se, pessoal, assistiu a aula, deixe o seu comentário. Se puder, dá uma curtida aí na aula para a gente saber que a gente está caminhando no caminho certo. E se não tiver, deixe a sua sugestão, a sua crítica construtiva para que a gente possa estar melhorando esse ambiente aqui, de tentando levar um pouco de informação e conhecimento àqueles que buscam. Meu nome é Felipe Rocha e eu agradeço mais uma vez pela sua companhia. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.